Boa noite, gente. Estamos aqui mais um dia, né, da nossa oficina. Hoje a gente vai trabalhar a leitura, né, que a gente passou para vocês no último encontro, que é a leitura desse conto aqui, chamado O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. E também a gente vai falar um pouco sobre escrita criativa, né? Afinal, o nome da nossa oficina é Pelos Becos da Escrita e Criatividade. Então a gente vai falar um pouco sobre essa questão mesmo da criatividade na escrita. E, enfim, espero que vocês gostem da nossa oficina hoje. Pode passar, mano. Bom, aí é basicamente o que eu falei mesmo, né? Essa questão do que a gente vai trabalhar, que é o gato preto. Vamos analisar alguns aspectos do conto e falar, né, sobre escrita criativa, como é que a gente pode exercitar a escrita também. Pode passar, por favor. Então, gente, como a Prof. Paula falou, vamos ler agora o conto Gato Preto, que a gente tinha passado para vocês no último encontro, só para a gente dar uma relembrada mesmo, para a gente poder analisar e responder algumas perguntinhas, certo? A Prosté vai espelhar o conto para a gente começar a fazer a leitura. Pode descer um pouquinho. Aí, para poder dar para todo mundo visualizar. Vamos começar a leitura do conto Gato Preto. Não espero nem solicito o crédito do leitor para tão extraordinária e, no entanto, tão familiar história que vou contar. Louco seria esperá-lo no caso cuja evidência até os meus próprios sentidos se recusam a aceitar. No entanto, não estou louco e com toda certeza não estou a sonhar, mas porque posso morrer amanhã, quero aliviar hoje o meu espírito. O meu fim imediato é mostrar ao mundo simples, sucintamente e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Nas suas consequências, estes acontecimentos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. No entanto, não procurarei esclarecê-los. O sentimento que em mim despertaram foi quase exclusivamente o de terror. Há muitos outros, há muitos outros parecerão menos terríveis do que extravagantes. Mais tarde será possível que se encontre uma inteligência qualquer que reduza a minha fantasia a uma banalidade. Qualquer inteligência mais serena, mais lógica e muito menos excitável do que a minha encontrará tão somente nas circunstâncias que relato com terror uma sequência bastante normal de causas e efeitos. Já na minha infância, era notado pela docilidade e humanidade do meu caráter. Tão nobre era a ternura do meu coração que eu acabava por tornar-me num joguete dos meus companheiros. Tinha uma especial afeição pelos animais e os meus pais permitiam-me possuir uma grande variedade deles. Com eles passava a maior parte do meu tempo e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava de comer e os acariciava. Esta faceta do meu caráter acentuou-se com os anos e quando homem, aí já achava uma das minhas principais fontes de prazer. Quanto àqueles que já tiveram uma afeição por um cão fiel e sagaz, escusado será preocupar-me com explicar-lhes a natureza ou a intensidade da compensação que daí se pode tirar. No amor desinteressado de um animal, no sacrifício de si mesmo, com alguma
coisa a que vai direto ao coração de quem tão frequentemente pôde comprovar a amizade mesquinha e a frágil fidelidade do homem. Casei-me jovem e tive a felicidade de achar na minha mulher, uma disposição de espírito que não era contrária à minha. Vendo meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares Oi, das espécies mais professora. agradáveis. Boa noite. Oh, boa noite. A gente está fazendo. Pode falar. Queria tanto ficar aqui com a senhora, mas hoje eu não vou poder. Mas eu falei já com a professora Cláudia que eu vou para o culto. Aí hoje eu não vou poder ficar com a senhora, mas vou deixar minha presença aqui e uma boa noite para vocês. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite, Josi. A gente está vou dar continuidade à leitura do conto. Eu parei aonde mesmo? Peraí. Assim. Vendo o meu gosto por animais domésticos, nunca perdi a oportunidade de me proporcionar alguns exemplares das espécies mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notavelmente forte e belo, completamente preto e excepcionalmente esperto. Quando falávamos da sua inteligência, a minha mulher, que não era de todo impermeável à superstição, fazia frequentes alusões a crenças populares que considera todos os gatos pretos como feiticeiras disfarçadas. Não quero dizer que falasse deste assunto sempre a sério, e se me refiro agora a isto não é por qualquer motivo especial, mas apenas porque me veio a ideia. Plutão, assim se chamava o gato, era meu amigo predileto e companheiro de brincadeiras. Só eu lhe dava de comer e seguia-me por toda a parte dentro da casa. Era até com a dificuldade que conseguia impedir que me seguisse na rua. A nossa amizade durou assim vários anos, durante os quais o meu temperamento e o meu caráter sofreram uma alteração radical. Envergonho-me de confessar, para pior, devido ao demônio da intemperança. De dia para dia me tornava mais taciturno, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos dos outros. Permitia-me usar uma linguagem brutal com a minha mulher. Com o tempo, cheguei até a usar de violência. Evidentemente que os meus pobres animaizinhos sentiram-se a transformação do meu caráter. Não só os desprezava, como os tratava mal. Por Plutão, porém, ainda nutria uma certa consideração que não me deixava maltratá-lo. Quanto aos outros, não tinha escrúpulos em maltratar os coelhos, o macaco e até o cão, quando por acaso ou por afeição se atravessavam no meu caminho. Mas a doença tomava conta de mim, pois que doença se assemelha à do álcool? E por fim, ao meu próprio Plutão, que estava a ficar velho e por consequência um tanto impertinente, até o próprio Plutão começou a sentir os efeitos do meu caráter perverso. Certa noite, ao regressar para casa, completamente embriagado, de volta de um dos tugúrios da cidade, pareceu-me que o gato evitava minha presença. Apanhei-o e ele, horrorizado com a violência do meu gesto, feriu-me ligeiramente na mão com os dentes. Uma fúria dos demônios imediatamente se apossou de mim. Não me reconhecia. Dizia-se que a minha alma original se evolara do meu corpo num instante, e uma ruindade mais do que demoníaca, saturada de genebra, fazia estremecer cada uma das fibras do meu corpo. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o, agarrei o pobre animal pelo pescoço e, deliberadamente, arranquei-lhe um olho da órbita. Queima minha vergonha, e todo eu estremeço ao escrever uma abominável atrocidade. Quando com a manhã me voltou a razão, quando se dissiparam os vapores da minha noite de estúrdia, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime que tinha cometido, mas era um sentimento frágil e equívoco do meu espírito que continuava insensível. Proclara quer continuar? Continuo sim.
Voltei a mergulhar nos excessos. De depressa afoguei no álcool toda a recordação do ato. Entretanto, o gato curou-se lentamente. A órbita agora vazia apresentava, na verdade, um aspecto horroroso. Mas o animal não aparentava qualquer sofrimento. Vagueava pela casa como de costume, mas, como seria de esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Porém, restava-me ainda o suficiente do meu velho coração para me sentir agravado por essa evidente antipatia da parte de um animal que outrora tanto gostara de mim. Em breve, este sentimento deu lugar à irritação. E para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade fez de seguida a sua aparição. Deste espírito não cura filosofia. No entanto, não estou muito mais certo da existência da minha alma do que do fato que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano. Uma dessas indivisas faculdades primárias ou sentimentos que deu uma direção ao caráter do homem. Quem se não surpreendeu já uma centena de vezes cometendo uma ação nécia ou vil, pela única razão de saber que a não devia cometer? Não temos nós uma inclinação perpétua, pese ao melhor do nosso juízo, para violar aquilo que constitui a lei, só porque sabemos o que o é? E digo que este espírito de perversidade surgiu para minha perda final. Foi este anseio insondável da alma por se atormentar, por oferecer violência à sua própria natureza, por fazer o mal só pelo mal, que me forçou a continuar e finalmente a consumar a maldade que infligia ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, passei-lhe um nó corredio ao pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas e saltarem-me dos olhos e com o mais amargo remorso no coração. Enforquei-o porque sabia que me tinha tido afeição e porque sabia que não me tinha dado razão para a torpeza. Enforquei-o porque sabia que ao fazê-lo estava cometendo um pecado mortal, que comprometia minha alma mortal a ponto de colocar, se fosse tal possível, mesmo para além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais piedoso e mais severo. Na noite do dia em que esse ato cruel foi perpetuado, fui acordado do sono aos gritos de fogo. As cortinas da minha cama estavam em chamas. Toda a casa era um braseiro. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens materiais foram destruídos e daí em diante mergulhei no desespero. Sou superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa a efeito entre a atrocidade e o desastre. Limito-me, porém, a narrar uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar nenhum elo sequer incompleto. Nos dias que se sucederam ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes, à exceção de uma, tinham abatido por completo. Essa exceção era constituída por um tabique interior, não muito espesso, que estava sensivelmente a meio da casa, e de encontro ao qual antes ficava a cabeceira da minha cama. O reboco resistira em grande parte à ação do fogo, fato que atribuo a ter sido pouco antes restaurado. Próximo desta parede, juntara-se uma densa multidão, e muitas pessoas pareciam estar a examinar certa zona em particular, com minúcia e grande atenção. A minha curiosidade foi despertada pelas palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes. Aproximei-me e vi, como se fora gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem estava desenhada com uma precisão realmente espantosa. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Peraí que eu me perdi. Em volta do pescoço do animal estava uma corda. Mal vi a aparição, pois nem podia pensar que de outra coisa se tratasse. O meu assombro e o meu terror foram imensos. Por fim, a reflexão veio em meu auxílio. Lembrei-me que o gato foi enforcado no jardim junto à casa. Após o alarme de incêndio,
o dito jardim for imediatamente invadido pela multidão e por alguém que deve ter cortado a corda do gato e o deve ter lançado para dentro do meu quarto por uma janela aberta. Isso deve ter sido feito provavelmente com a intenção de me acordar. A queda das outras paredes tinha comprimido a vítima da minha crueldade na substância do reboco recentemente aplicado e cuja cal combinava com as chamas e o amoníaco do cadáver. Tinha produzido a imagem tal como eu a via, tendo assim satisfeito prontamente a minha razão, que não totalmente a minha consciência sobre o fato extraordinário atrás descrito. Não deixou esse, no entanto, de causar profunda impressão na minha imaginação. Durante meses não consegui libertar-me do fantasma do gato, e durante esse período voltou-me ao espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, mas que eu não era. Cheguei ao ponto de lamentar a perda do animal e a procurar à minha volta, nos sórdidos tugúrios que agora frequentava com assiduidade um outro animal da mesma espécie, bastante parecido, que preenchesse o seu lugar. Uma noite estava eu sentado meio aturdido no antro mais do que infame. A minha atenção foi despertada por um objeto preto que repousava no topo de um dos enormes tonéis de gin ou de rum que constituíam o principal mobiliário do compartimento. Havia minutos que olhava para a parte superior do tonel. E que agora me causava uma surpresa era o fato de não ter percebido mais cedo do objeto que estava em cima. Aproximei-me e toquei-lhe com a mão. Era um gato preto, um gato enorme, tão grande como o Plutão e semelhante a ele em todos os aspectos, menos um. Plutão não tinha sequer um único pelo branco no corpo, enquanto o gato tinha uma mancha branca grande, mais definida, que lhe cobria toda a região do peito. Quando lhe toquei, imediatamente se levantou e ronronou com força, roçou-se pela minha mão e parecia contente por o ter notado. Era este, pois, o animal que eu procurava. Imediatamente propus a compra ao dono, mas este nada tinha a reclamar pelo animal. Nada sabia a seu respeito, nunca o tinha visto até então. Continuei a acariciá-lo, e quando me preparava para ir à festa, o animal mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que eu fizesse, inclinando-me de vez enquanto para acariciar enquanto caminhava. Quando chegou a casa, adaptou-se logo e logo se tornou muito amigo da minha mulher. Pela minha parte, não tardou em surgir em mim uma antipatia por ele. Era exatamente o reverso do que eu esperava, mas não sei como nem porquê. A sua evidente ternura por mim desgostava-me e aborrecia-me. Lentamente, a pouco e pouco, esses sentimentos de desgosto e de aborrecimento transformavam-se na amargura do ódio. Evitava o animal, um certo sentimento de vergonha e a lembrança do meu anterior ato de crueldade impediram-me de o maltratar fisicamente. Absteve-me durante semanas de o maltratar ou exercer sobre ele qualquer violência, mas, gradualmente, muito gradualmente, cheguei a nutrir por ele um horror indizível e a fugir silenciosamente da sua odiosa presença como do bafo da peste. O que aumentou, sem dúvida, o meu ódio pelo animal foi descobrir, na manhã do dia seguinte, a tê-lo trazido para casa, que, tal como Plutão, tinha também sido privado de um dos seus olhos. Esta circunstância, contudo, mais afeição despertou na minha mulher, que, como já disse, possuía em alto grau aquele sentimento de humanidade que fora em tempos característica minha e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Como a minha aversão pelo gato parecia crescer nele, a sua preferência por mim. Segui os meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer compreender ao leitor. Sempre me sentava, enroscava-me debaixo da minha cadeira ou saltava-me para os joelhos, cobrindo-me com as suas repugnantes carícias. Se me levantava para caminhar, metia-se-me entre os pés e quase me fazia cair, ou, fincando as suas garras compridas e aguçadas no meu roupão, trepava-me até o peito. Perdão, gente. Em tais momentos, embora a minha vontade fosse matá-lo com uma pancada, era impedido de o fazer, em parte pela lembrança do meu crime anterior, mas principalmente devo já confessá-lo por um verdadeiro medo do animal.
Esse medo não era exatamente o receio de um mal físico. No entanto, é muito difícil defini-lo de outro modo. Ingrid, pode continuar para mim, por favor? Sim. Este medo não era exatamente um receio de um mal físico. No entanto, é-me difícil defini-lo de outro modo. Quase me envergonhava admitir sim, mesmo aqui, nesta cela de malfeitor, eu me envergonho de admitir que o terror e o horror do animal me infundia se vinham acrescidos de uma fantasia mais perfeita que possível conceber. Minha mulher tinha me chamado várias vezes a atenção para o aspecto da mancha de pelo branco, de que já falei, que era a única diferença aparente entre o estranho animal e aquele que eu tinha eliminado. O leitor lembra-se a que esta marca, embora grande, era originalmente bastante indefinida, mas gradualmente, por fases quase imperceptíveis, que durante muito tempo a minha razão lutou por rejeitar, como fantasiosas, assumira finalmente uma rigorosa nitidez de contornos. Era agora a imagem de um objeto que me repugnava mencionar, e por isso eu odiava e temia acima de tudo e ter-me visto livre do monstro se o ousasse. Era agora a imagem de uma coisa abominável e sinistra, a imagem da forca, ó, lúgubre e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Por essa altura, eu era na verdade um miserável maior que toda a miséria humana, e um bruto animal cujo semelhante eu destruíra com desprezo. Um bruto animal comanda-me a mim, um homem feito à imagem do Altíssimo. Ó desventura insuportável! Há nem de um dia e de uma noite, nunca mais conheci a bênção do repouso. Durante o dia o animal não me deixava um só momento. De noite, a cada hora, quando despertava dos meus sonhos cheios de indefinível angústia, era para sentir o bafo quente daquela coisa sobre o meu rosto e o seu peso enorme, encarnação de um pesadelo que não tinha forças para afastar, pensando-me eternamente sobre o coração. Sob a pressão de tormentos como estes, os fracos resquícios do bem que havia em mim desapareceram. Só os pensamentos pecaminosos me eram familiares, os mais sombrios e os mais infames dos pensamentos. A tristeza do meu temperamento aumentou até se tornar em ódio a tudo e à humanidade inteira. Entretanto, a minha dedicada mulher era a vítima mais usual e paciente das súbitas, frequentes e incontroláveis explosões de fúria a que então me abandonava cegamente. Um dia, acompanhou-me por qualquer afazer doméstico à cave do velho edifício onde nossa pobreza nos forçava a habitar. O gato seguiu-me nas escadas íngremes e quase me derrubou, o que me exasperou até a loucura. Apoderei-me de um machado e, desvanecendo-se a minha fúria, o receio infantil que até então tinha detido a minha mão, desceria um golpe sobre o animal, que seria fatal se o tivesse atingido como eu queria. Mas o golpe foi sustido, diabolicamente, pela mão da minha mulher. Enraivecido pela sua intromissão, libertei o braço da sua mão e enterrei-lhe o machado no crânio. Caiu morta, ali mesmo, sem um queixume. Consumado este horrível crime, entreguei-me de seguida com toda a determinação. A tarefa é esconder o corpo. Sabia que não podia retirar de casa, quer de um dia para a noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Muitos projetos me atropelavam meu cérebro. Em dado momento, cheguei a pensar em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los pelo fogo. No outro, decidi abrir uma cova no chão para a cave. Depois pensei em deitá-lo ao poço do jardim ou metê-lo numa caixa como qualquer vulgar mercadoria e arranjar um carregador para tirar de casa.
Por fim, detive-me sobre o que considerei na melhor solução de todas. Decidi-me emparedá-la na cave como, segundo nas narrativas, faziam os monges da Idade Média às suas vítimas. A cave parecia convir perfeitamente aos meus intentos. As paredes não tinham sido feitas com os acabamentos do costume e recentemente tinham sido rebocadas com uma argamassa grossa que a umidade ambiente não deixara endurecer. Além do mais, numa das paredes havia uma saliência causada por uma chaminé falsa, ou uma lareira que tinha sido entaipada para se assemelhar ao resto da cave. Não duvidei que seria fácil retirar os tijolos neste ponto, meter lá dentro o cadáver e tornar a pôr a taipa como antes, de modo que ninguém pudesse lobrigar qualquer sinal suspeito. Não me enganei nos meus cálculos. Com o auxílio de um pé de cabra, retirei facilmente os tijolos e, depois de colocar cuidadosamente o seu corpo de encontro à parede interior, mantive-o naquela posição ao mesmo tempo, que, em certo trabalho, devolvia toda a estrutura do seu aspecto primitivo. Usando de toda a precaução, procurei argamassa, areia e fibras com que preparei um reboco que não se distinguia do antigo. Com o maior cuidado, cobri os tijolos. Quando terminei, vi com satisfação que tudo estava certo. A parede não denunciava o menor sinal de ter sido mexida. Com o maior escrúpulo, apanhei do chão os resíduos, olhei em volta triunfante e disse para comigo: aqui, pelo menos não foi o infrutífero do meu trabalho. A seguir, procurei o animal que tinha sido a causa de tanta desgraça, pois que finalmente tinha resolvido matá-lo. Se o tivesse encontrado naquele momento, era fatal seu destino. Mas parecia que o astuto animal se alarmara com a violência da minha cólera anterior e evitou aparecer-me na frente, dado o meu estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar a intensa e aprazível sensação de alívio que a ausência do detestável animal me trouxe. Não me apareceu durante toda a noite, e deste modo, pelo menos por uma noite, desde que o trouxera para casa, dormi bem tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o crime a pesar-me na consciência. Passaram-me o segundo e os terceiros dias, e o meu verdugo não aparecia. Mais uma vez respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha abandonado a casa para sempre. Nunca mais voltaria a vê-lo. Suprema felicidade a minha. A culpa da ação tenebrosa inquietava-me pouco. Fizeram-se alguns interrogatórios que colheram respostas satisfatórias. Fez-se inclusive uma busca, mas naturalmente nada se descobriu. Dava como certa a minha felicidade futura. No quarto dia após o crime, surgiu inesperadamente em minha casa um grupo de agentes da polícia, que procederam a uma rigorosa busca. Eu, porém, confiando na impenetrabilidade do esconderijo, não sentia qualquer embaraço. Os agentes quiseram que os acompanhasse na sua busca. Não deixaram o mínimo escaninho por investigar. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a cave. Nem um músculo me tremeu. O meu coração batia calmamente, como o coração que vive na inocência. Percorri a cave de ponta a ponta, de braços cruzados no peito, andava descontraído de um lado para o outro. Os agentes estavam completamente satisfeitos e prontos para partir. O júbilo do meu coração era demasiado intenso para que pudesse suster. Ansiava por dizer pelo menos uma palavra, à guisa de triunfo, e para tornar duplamente evidente a sua convicção da minha inocência. Senhores, disse por fim, quando iam subir os degraus, estou satisfeito por ter dissipado as vossas suspeitas. Desejo muita saúde para todos e um pouco mais de cortesia. A propósito, esta casa está muito bem construída e o meu furioso desejo de dizer qualquer coisa com a vontade mal sabia o que estava a dizer. Direi até que, para uma casa excelentemente construída, estas paredes vão-se já embora. Essas paredes vão-se já embora, meus senhores? Essas paredes estão solidamente ligadas, e neste momento, por um frenético fanfarronice, bati com força com a bengala que tinha na mão na parede, atrás da qual se encontrava o cadáver da minha querida esposa. Ah,
Que Deus me livre das garras do arquidemônio. Mal tinha o eco das minhas pancadas mergulhado no silêncio, quando a voz lhes respondeu dentro do túmulo. Um gemido, a princípio abafado e entrecortado como o choro de uma urna criança, que depois se transformou num prolongado grito sonoro e contínuo, extremamente anormal e inumano. Um bramido, um uivo, um misto de horror, de triunfo, tal como só no inferno poderia vir, provindo das gargantas conjuntas dos condenados da sua agonia e dos demônios do gozo da condenação. Será insensato falar dos meus pensamentos? Sentir-me desfalecer, encostei-me à parede à frente. Tolhidos pelo terror e pela surpresa, os agentes que subiam a escada detiveram-se por instantes. Logo a seguir, 12 braços vigorosos atacavam a parede. Esta caiu em um só golpe. O cadáver, já bastante, o cadáver, já bastante decomposto e coberto de passas de sangue, apareceu ereto, frente aos circunstantes. Sobre a cabeça, com as vermelhas faces dilatadas e o olho solitário chispando, estava o odioso gato cuja astúcia me compelira ao crime e cuja voz delatora me entregava ao carrasco. Eu tinha emparedado o monstro no túmulo. Então, meus amores, esse foi o nosso conto de hoje, né? O Gato Preto. E eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse conto. Para isso, eu vou pedir para a Esté para voltar, por favor, no nosso slide, que eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Como eu suponho que vocês já tenham lido o conto antes, porque a gente já tinha passado tem um certo tempo, então vamos lá. Pode passar, Pro, por favor. Bom, a primeira perguntinha que eu tenho para vocês é uma perguntinha um pouco mais teórica. Qual o tipo de narrador do conto? Vocês podem responder no chat ou ligar o microfone, gente. Ninguém sabe qual é o tipo de narrador do conto? Qual o nome do tipo de narrador que conta a história, que faz parte da história? Narrador. Vocês estão aí, gente? Então, né? Narrador personagem é aquele tipo de narrador em que ele conta a história, mas também participa da história. Então, ele é um narrador personagem. Vocês acham que por qual razão o narrador, o personagem principal, ele resolveu deixar a sua história pública, resolveu contar a sua história? Por qual motivo vocês acham que ele resolveu contar essa história de terror? Qual razão fez ele contar toda essa história? O que é que vocês acham? Boa, pode ser. Já que os policiais descobriram, né, que ele tinha matado a sua mulher, então porque ele tinha sido preso. Ou talvez por ser também uma história, como ele falou no início do nosso conto, uma história que se ele não tivesse contando, ninguém acreditaria. Então, podemos também levar por esse viés. Terceira perguntinha para vocês. Que mudanças a gente pode perceber na personalidade do narrador ao decorrer da história? Essa é uma pergunta bem importante, para ver se vocês prestaram mesmo atenção. Muitas. Quais seriam elas, Lucas? Dá um pequenino exemplo para a gente, por favor. Interessante. Vamos lá, vou tentar fazer um resuminho.
Lucas disse aqui que no início o eu lírico ele era um homem amigável que gostava de animais e sua mulher. E no decorrer do conto a gente vê que o eu lírico se transforma em um psicopata. Realmente, no início do conto, o personagem ele conta que ele era uma pessoa amigável, que ele gostava muito da sua mulher, que amava os animais, tanto que ele não tinha somente o gato, ele tinha coelho, tinha um cachorro, ele tinha vários animais. Mas ao decorrer desse conto, ele vai falando que ele começou a ser uma pessoa violenta, que o álcool, ele colocou culpa também no álcool, que ele bebia muito, que ele saía à noite e que voltava e acabava agredindo seus animais. Aos poucos, ele foi tendo uma evolução bem ruim ao decorrer do conto e foi realmente se transformando em um psicopata, como o Lucas citou. Vamos lá para a nossa quarta perguntinha. Qual o recurso que o narrador ele vai utilizar para tentar convencer o leitor de que a história de fato aconteceu? Qual o recurso que vocês acham que ele utilizou que convenceu vocês de que realmente aquilo ali foi uma história que aconteceu? Bom, na visão da Pro, quando a Pro leu quando a Pro leu esse conto, porque é um conto, como a gente já tinha dito, ele usa o recurso de que ele começa a narrar a sua vida e contar os fatos de maneira detalhada. Então, ele usa o recurso da memória. Ele vai contando aos poucos como era a sua vida. Ele já começa contando que ele era uma pessoa amigável, tinha muitos animais, e vai detalhando toda a situação. Detalha quem era Plutão, como era esse gato, quais eram as características físicas do gato. Então, ele está ali utilizando o recurso realmente da memória dele e dos detalhes dos acontecimentos, certo? Pode passar, por favor, Pro, para gente, para as últimas perguntinhas. Bom, uma perguntinha para vocês. De que maneira os substantivos e os adjetivos eles vão contribuir para criar um clima de terror e de mistério durante a história? Como vocês acham que os substantivos e adjetivos vão contribuir? Bom, ao longo da história, a gente vê que ele vai caracterizando o gato, ele, a sua mulher, a sua casa. Então, a forma que ele vai colocando, que ele vai jogando, que ele vai usando as palavras, acaba causando a gente esse clima de terror e de mistério, que ele é realmente um conto de terror bem interessante. E vai jogando com as palavras. Então, uma forma bem criativa de vocês escreverem é saberem jogar e brincar com as palavras. A forma que ele fala, que ele vai narrando ao longo do texto, faz com que a gente se sinta mais curioso ao continuar lendo, o que é uma coisa muito positiva, mas também criando esse clima de terror e de mistério que vai assustando a gente aos poucos e ao final a gente se surpreende bastante. Agora, duas perguntinhas bem pessoais para vocês. O que é que mais lhe surpreendeu nesse conto? O que foi que lhe causou a maior surpresa? Vocês achavam? Pode falar, Pro. Não, é só a minha resposta para essa pergunta que eu queria responder. Eu tenho aqui uma citação que diz assim, que é uma citação do autor. Sei que a perversidade é um dos instintos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários indivisíveis que orientam o caráter do homem. Então, o que mais me chamou a atenção, o que mais me deixou assim em choque foi essa questão da perversidade mesmo, assim, como é que o cara tava lá de boa e com o passar do tempo ele maltrata os animais e
enfim, mata a esposa e, enfim, essa questão mesmo da perversidade foi o que mais me chamou a atenção. A Pro Ingrid colocou aqui no chat também, assim, dizendo: somos conduzidos pela jornada de um homem que vai de um extremo ponto a outro, não só pelo seu vício em álcool, como também pela deterioração de sua alma causada em decorrência dos seus atos atrozes. Maria, ela também colocou aqui a dupla personalidade do personagem. O que mais me assustou, além de tudo que as meninas, né, que as provas já falaram e que Maria falou, Lucas, é que eu não esperava não esperava que ele fosse matar a mulher. E ainda mais ele matar ali a sangue frio, olhar o corpo, olhar para a parede, pensar, vou tirar esses tijolos, vou colocar o corpo da minha esposa ali, ela vai dar como desaparecida, ninguém vai achar, e eu dormi uma noite muito tranquila, porque o gato sumiu. Então, é uma coisa assim muito surreal, muito assustadora, como ele pôde matar a esposa, esconder o corpo e viver tranquilamente, dizer que foram os dias mais tranquilos deles. A Pro Cláudia também colocou aqui. Lembrei-me de um programa chamado Lobo e Pele de Cordeiro. Não conheço esse programa, Pro, mas o nome é bastante sugestivo. Então, Lucas também colocou. A forma como são narrados os crimes também é algo muito detalhado, que me fez sentir agonia enquanto lia. Verdade, você passa assim um flash na sua cabeça, como se você estivesse realmente vendo aquela situação, estivesse ali naquela cena, sentindo, né, a agonia em si. Vocês já conheciam o autor de Allan Poe e a sua obra, ou não? Eu já. Já? E você, Lucas, você conhecia apenas o autor? Tem um livro, ele tem disponível em PDF, chamado Histórias Extraordinárias dele. São vários contos, são todos contos de terror. São ótimos, cada um melhor do que o outro. Tem uns contos mais curtos, uns contos maiores, mas fica muito bacana para vocês lerem. É muito interessante. E, particularmente, eu prefiro contos, leitura em si, texto de terror, do que filme, criações cinematográficas. Não sei porquê, mas me passa um pouco mais de emoção em assistir, sabe? Não sei, eu prefiro a leitura. Eu não curto muito produções cinematográficas de terror. Acho que não passa muito a mensagem que deveria ser passada. Agora a gente vai... Pode falar para a Ingrid. Eu achei muito interessante. Eu até tinha comentado com vocês mais cedo que eu não conhecia esse conto, que eu ainda não tinha lido, e quando eu li aqui com vocês, foi tipo a chavinha virou, sabe? De repente estava toda aquela coisa tranquila e tudo mais, e do nada o cara é um psicopata que mata a mulher. Eu tô muito empolgada, porque eu gosto muito de eu nunca peguei pra ler nada relacionado a isso, mas eu gosto muito de assistir essas coisas de terror. Não terror, mas tipo de casos de crimes. Me lembrou muito um que eu tô assistindo recentemente, de Elisa Matsunaga, não sei se vocês conhecem, tem até na Netflix. Eu também gosto muito, Pro. E também me fez lembrar muito o caso de, como é? Esqueci o nome, alguma coisa Richthofen, que eu também assisti os dois filmes. Richthofen, o caso enfim, que matou os pais, isso. E aí, nossa, que da hora, eu quero muito ler mais disso. Se tiver, Clara, por favor, me manda. Eu vou pegar o PDF do livro, esse que eu falei é Histórias Extraordinárias, e vou colocar nos grupos. Vou pedir para a Pro Cláudia colocar nos outros grupos de vocês, caso vocês tenham interesse de ler. Vale muito a pena. Tem histórias mais, assim, fictícias em relação a fantasmas e tal, mas também tem histórias como o Gato Preto, que são reais, né? Com pessoas reais, sem nada muito fantasioso. Vamos agora dar continuidade à nossa oficina. Não, peraí, antes a Pro Caroline deu mais uma contribuição aqui.
No decorrer da leitura do conto, a partir de algumas passagens, recordei os discursos de Brás Cubas, quando ele declara que não teve filhos e então não deixou o legado da nossa miséria. Acredito que Allan Poe seria um grande amigo de Brás Cubas, aderindo apenas um adendo intertextual. Realmente, olhando por esse fato, nunca tinha feito essa associação, Pro. Realmente, gostei bastante. Vamos agora dar continuidade ao nossa oficina, falando sobre a escrita, certo? Bom, então, gente, voltando aqui pro foco da nossa oficina, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é, né, a escrita criativa. A escrita criativa, eu procurei, assim, diversas definições e eu cheguei à conclusão, né, a partir dos textos e dos referenciais teóricos que eu busquei, não tem uma definição, assim, concreta. A escrita criativa, ela pode ser uma espécie de arte, né, uma arte de inventar coisas, né, uma escrita que a gente pode inventar coisas. Então, basicamente, ela trata-se de uma forma de escrever, uma forma que não é acadêmica e que também não é técnica, mas que visa principalmente atrair um determinado público, E embora a definição ela esteja longe, né, como eu falei, de ser algo bem definido assim, a escrita criativa ela pode ser considerada qualquer escrita que seja original ou autoexpressiva. Isso significa que ela pode apresentar sentimentos, entreter, compartilhar experiências humanas, a exemplo de amor ou perda, luto, algo do tipo. E é tão interessante essa questão da escrita criativa que existem cursos, né, que eles ensinam as técnicas que possibilitam desenvolver essa habilidade. A escrita criativa não é algo, a pessoa nasceu com dom natural, vai escrever e vai ser criativo, vai ser escrita criativa sempre. Não, é através de um treinamento, né, muito rigoroso, podemos dizer assim, um treinamento que você tem que desenvolver, né, um estudo cada vez mais para poder ir aperfeiçoando essa escrita. Quando a gente pensa que não tem normas, que não tem técnica, tem sim, apesar de ser expressiva, de ser criativa, ela tem normas, tem técnicas e tem treinamento. E os benefícios, né, da escrita criativa para carreira ou profissão, ou até pessoal mesmo, eu separei alguns aqui que eu achei que foi melhora a articulação do raciocínio para apresentações de trabalho, escolas, universidades e tudo mais, proporciona novos olhares sobre o mundo, trabalha a capacidade crítica e analítica da pessoa e traz mais foco e atenção para as atividades. Pode passar o slide. Como exercitar a escrita. A gente colocou alguns tópicos de como exercitar a escrita aqui no slide, que é leia bastante, explore o desconhecido, não espere a famosa inspiração, encontre tempo para praticar, anote as suas ideias e revise o seu texto. E, por último, mais ou menos importante, pratique, pratique e pratique, porque é excepcional a prática, né, para você conseguir ter a sua escrita criativa. Pode passar o slide. Então, gente, aqui a gente tem essa frase, né, do João Cabral de Melo Neto: escrever é estar no extremo de si mesmo, né, e todas as relações aí com a escrita criativa e com o nosso processo de escrita. Pode passar para a Esther, por favor. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma contribuição, por favor, façam, falem. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado mesmo dos contos e da nossa proposta. Então, gente, só como forma de lembrar vocês mesmos que as nossas oficinas, mini cursos, tudo que a gente está fazendo na Flicete, conta como um ACC para vocês. Então, vocês têm que participar, fazer os resumos, tudo bonitinho, e enviar para a Cláudia, porque é uma nota importante para vocês
passarem de ano, se formarem, tudo certo. Alguns aqui estão no terceiro ano, então dá adeus ao colégio, começar uma nova fase. Sejam bem-vindos, né? Então, então é isso, gente. Vamos. Não esqueçam de assinar a lista de presença de vocês, tá? No chat, é importante também. E para os colegas de vocês que não assistiram hoje, vocês avisem, por favor, que vai estar lá no YouTube. Eu vou tentar subir hoje mesmo o vídeo para o YouTube. Caso não suba hoje, já está disponível a partir de amanhã, certo? Então, vocês dão esse recadinho ao colega de vocês, tá? Tenham uma ótima noite. Beijos, beijos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite, viu? Beijos. Tchau, tchau, boa noite.